Abra sua Bíblia então, irmãos, em Malaquias, livro do profeta Malaquias, no capítulo 2. As crianças ficarão aqui e aquele combinado nosso. Vocês farão um desenho bem bonito aí para o pastor, do que o pastor vai falar. Malaquias, capítulo 2. Nós vamos ler dos versos 10 até o 17. Malaquias 2, do 10 até o 17. Para quem não achou, vai em Mateus e dá uma resinha. Malaquias está logo ali. Amém? Vamos ler. Não temos todos o mesmo Pai? Não fomos criados pelo mesmo Deus? Por que então somos infiéis uns aos outros, quebrando a aliança de nossos pais? Judá tem sido infiel. Uma abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de um deus estrangeiro. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer isso, seja quem for, e o que traz ofertas ao Senhor dos Exércitos. Além disso, ainda cobris o altar do Senhor de lágrimas, choro e gemidos, porque ele não olha mais para as ofertas, nem as aceita da vossa mão com prazer. Mesmo assim perguntais, por quê? Porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a esposa que tens desde a juventude, para com a qual foste infiel, embora ela fosse tua companheira e a mulher da tua aliança matrimonial. Não foi o Senhor que fez deles um só? Eles lhe pertencem em corpo e espírito. E por que um só? Porque ele queria uma descendência santa. Cuidai de vós mesmos, portanto, e que ninguém seja infiel com a sua esposa desde a juventude. Pois eu odeio o divórcio e também odeio aquele que se veste de violência, diz o Senhor, Deus de Israel. Portanto, cuidai de vós mesmos, diz o Senhor dos Exércitos, e não sejais infiéis. Tendes aborrecido o Senhor com vossas palavras, e ainda perguntais, como temos aborrecido? Quando dizeis que todo aquele que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e que é deste que o Senhor se agrada. E ainda quando perguntais, onde está o Deus da justiça? Oremos, irmãos. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra, pelo privilégio que temos de ouvir a tua voz. Estamos aqui, esse culto é ao Senhor. Entregamos a ti os nossos louvores, a nossa adoração, as nossas canções, orações, leituras. E agora queremos ouvir o Senhor falando conosco. Fale através da tua palavra. Ministra no meu coração, no coração de cada um dos meus irmãos que estão aqui nesta manhã, para a glória do seu nome. Amém. Amém, irmãos. Depois de um bom tempo, então, voltamos à nossa série aqui em Malaquias. E estaremos vendo ela, e eu acredito que vamos conseguir dar aí uma boa adiantada nessa série. Mas lembrando, nós começamos ela e ela tem como tema e como título Culto Segundo Deus. O livro do profeta Malaquias, ao contrário do que muitos podem entender ou que foi entendido, pelo menos dentro desse nosso contexto evangelicalista aqui no Brasil, ele não é só em relação a dinheiro, né? Diz-me oferta, a gente sempre lembra de Malaquias 3:10, né? Então, é muito usado, muito falado. Na verdade, o livro do profeta Malaquias, ele é um livro que vai tratar sobre o culto a Deus. E, mais especificamente, sobre 7 aspectos que fazem ou que compõem um culto segundo Deus. Culto que Deus espera, o que Deus quer receber. Então, o profeta Malaquias é usado por Deus, é o último profeta do Antigo Testamento, para falar ao povo judeu a respeito do culto. Deus, então, fecha a mensagem do Antigo Testamento falando sobre o culto. Nós não vamos ter depois mais ninguém depois de Malaquias falando em nome do Senhor. Depois de Malaquias virá somente Cristo falando em nome do Senhor. Nem João Batista falou em nome do Senhor. Somente Cristo, ele é o último profeta que antecede Cristo usando a prerrogativa, assim diz o Senhor, ou o Senhor vos diz.
E a última coisa que Deus diz, então, antes de enviar o seu filho, 4 séculos depois, é a respeito do culto. Então, é a última mensagem que nós temos no Antigo Testamento. E isso, irmãos, não é por acaso. Por que Deus fecha essa mensagem ao povo, ou a sua profecia falando do culto? Porque é a premissa de termos sido criados. O homem foi criado para o fim principal de glorificar a Deus, de lhe prestar culto. Hoje, pela escola bíblica, estávamos falando e pegando o gancho. O pecado é essa falta de conformidade. Adão pecou porque ele não cultuou a Deus, não obedeceu a Deus, não deu a Deus aquilo que lhe era devido. O culto é dar a Deus aquilo que lhe é devido, dar a Deus aquilo que lhe pertence. Então, Deus fecha aqui o Antigo Testamento com essa mensagem. Por quê? Malaquias está ali no 5º século antes de Cristo, por volta ali do ano 440, 450, 430, ali, tá nessas décadas ali do século V, ou seja, já fazia praticamente 100 anos que o povo tinha sido liberto lá da Babilônia. Foram libertos da Babilônia, 100 anos se passaram, Jerusalém já estava construída, o templo já estava construído, o povo já estava morando ali, mas o culto ainda não estava ou não tinha sido restabelecido da maneira que era antes. Estava lá o templo bonitinho, mas eles não estavam cultuando, ou prestando a Deus o culto conforme deveria ser. Eles estavam falhando em diversas situações, estavam falhando em diversos aspectos. E aqui, então, Malaquias vai tratar 7 aspectos do culto a Deus. E nós vimos isso. O primeiro aspecto é o verdadeiro sacrifício, que ele fala ali do capítulo 1, dos versos 6 até o 14. O culto, ele tem como aspecto, primeiro, e não aqui numa ordem de importância, mas de repente numa ordem didática, ele tem o aspecto de um sacrifício verdadeiro, o verdadeiro sacrifício. O culto é sacrifício. O culto é desprendimento. Então ele trabalha isso. E vimos depois o segundo aspecto de como devemos cultuar a Deus, o verdadeiro sacerdócio, capítulo 2, dos versículos 1 até o 9. Então, o sacrifício como algo verdadeiro, o verdadeiro sacrifício como sendo o nosso culto, mas também o culto, ele é permeado por esse sacerdócio, um sacerdócio que é verdadeiro, tem que ser verdadeiro. E por que ele fala isso? Por que nós temos esses dois aspectos? Primeiro, porque o sacrifício que estava sendo apresentado era de qualquer maneira, não estava cumprindo aquelas especificações que Deus tinha determinado. Um animal sem defeito, macho, primogênito e tudo mais. Eles levavam o pior, às vezes compravam no meio do caminho. Lembra quando lá no Novo Testamento a gente vê Jesus entrando no templo e chutando ali as bancas dos comerciantes? Sabe o que eles comercializavam ali? O sacrifício. Era como se aqui na frente da igreja onde nós fizemos nosso café, tivesse ali vários estandes de irmãos, e os irmãos vendendo o sacrifício que ia ser apresentado. Ou o irmão fazendo assim, você não deu o dízimo hoje, eu tenho uma promoção aqui, seu dízimo em 3 vezes eu faço para você. Quanto que é? É R$100 seu dízimo, R$90 eu divido em 3 vezes, você leva lá e entrega na igreja. Eles estavam comprando o sacrifício que eles deviam produzir, que eles deviam oferecer. Então chegava lá no templo, tinha os cambistas, aí tem uma rolinha aqui, tem um bode aqui, tá meio perneta, mas tá lá, o sacerdote aceita. Então, Malaquias vai falar sobre isso. Vocês estão trazendo animal defeituoso, nós vimos isso. O verdadeiro sacerdócio é a mesma coisa. O sacerdote, ele foi instituído por Deus para cuidar de todo o culto. Ele era o responsável pelo culto. Então, o sacerdote, ele não estava entre aqueles que receberam herança de terra, posses. Na verdade, toda a tribo de Levi não estava incluída nisso, porque os sacerdotes eram oriundos dessa tribo, era da descendência de Arão, então eles vinham da tribo de Levi. Toda a tribo de Levi foi separada para o serviço do tabernáculo e do templo. Então Deus não deu herança de terra para eles, por quê? Porque eles não iriam gastar o tempo, como o pastor Edson disse aqui, cuidando do material. A responsabilidade deles era cuidar do culto, então eles viviam 24 horas cuidando do culto. Então, só abrindo um parênteses aqui, esclarecendo, levita não é quem toca, não. A gente aprende na igreja que levita é quem toca.
Levitas eram aqueles responsáveis pelo culto. Toda a manutenção, desde o culto propriamente dito, os sacrifícios, o ensino da lei, que era o sacerdote que ensinava, que pregava, até o cuidado com o templo, manutenção dos utensílios, do prédio, enfim, o tabernáculo, a manutenção ali dos objetos e tudo mais. Mas o que estava acontecendo aqui? Quando eles voltam da Babilônia, lá na Babilônia os sacerdotes não exerciam o seu sacerdócio, porque não tinha culto na Babilônia. Nós vamos falar um pouquinho hoje à noite da Babilônia ali, voltando em Daniel, havia culto a outros deuses, aos deuses dos babilônios. Mas não tinha culto. Então, o que o sacerdote começa a fazer na Babilônia? Trabalhar. Ele vai trabalhar, Tati. Ele deixa o ofício e vai ter que sobreviver. E aí, quando volta para Jerusalém, ele continua fazendo o quê? Trabalhando. Ele está lá. E aí, com isso, ele deixa o cuidado. E Deus vai, então, a trabalhar isso com eles. E nós vimos que tanto o sacrifício quanto o sacerdócio hoje, eles são universais, não é mesmo? O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12 que devemos oferecer os nossos corpos como sacrifício a Deus. Não é mais um animal, como no Antigo Testamento. Agora somos nós o sacrifício verdadeiro. Devemos nos oferecer. E o apóstolo Pedro vai dizer que nós somos o quê? O sacerdócio real. Não há mais um sacerdote, ou uma classe de sacerdote, ou clero, como existe ainda no romanismo, né? Então você tem o clero, os bispos, as serviços e tudo mais, aqueles que acham que são a igreja, ou detêm o poder da igreja. Não, a igreja de Cristo, agora todos somos os sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes de Cristo, então todos somos responsáveis por isso aqui. Todos somos responsáveis pelo culto. Todos somos responsáveis pelo cuidado, pela manutenção do culto, pelo manuseio do culto e tudo mais. E hoje, irmãos, nós vamos falar sobre o terceiro aspecto do culto, que é o verdadeiro testemunho. É um aspecto muito importante do culto, da qual Deus trabalha aqui, o verdadeiro testemunho. E aí, então, ele vai repreender aqui, através do profeta Malaquias, o mau testemunho, ou seja, que o culto deles estavam dando um mau testemunho. E vai dizer as consequências desse mau testemunho. Então é um culto que não dá nenhum testemunho, que não testemunha, não testifica do Senhor, da sua obra, da sua aliança e de tudo mais. E como nós vamos dividir então isso? Vamos dividir aí esse verdadeiro testemunho em 5 pontos, tá? Primeiro, em relação ao próximo, era um verdadeiro testemunho que tinha que ser levado em conta em relação ao próximo, versículo 10. Não temos todo o mesmo Pai, não fomos criados pelo mesmo Deus, por que então somos infiéis uns aos outros, quebrando a aliança de nossos pais? Então aqui a primeira coisa que Deus está trabalhando através do profeta Malaquias com aquele povo é o testemunho, primeiro em relação ao próximo. Primeiro em relação ao próximo, ele vai usar três afirmações aqui. Tendes o mesmo Pai, tendes o mesmo Deus e tendes a mesma aliança. Olha as 3 perguntas que ele faz. Não tendes o mesmo Pai? Não fomos criados pelo mesmo Deus? E não estamos quebrando a mesma aliança? O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: o testemunho, sim, ele é individual. Nós aprendemos isso, que como cristãos, nós damos um testemunho individual. Nós temos que viver e testemunhar no trabalho, em casa, enfim, onde nós estamos, na escola, na universidade, e por aí vai. Mas aqui, irmãos, é algo que é conjunto, algo que é comunitário, algo que é em comunhão, algo que é do corpo total, era um testemunho coletivo. Não tendes vós o mesmo Pai? Por que cada filho é de um jeito, fala de um jeito, pensa de um jeito e age de um jeito? Por que vocês estão prestando cultos diferentes? E muitas vezes existe essa lógica dentro das igrejas hoje. A gente vai para a igreja e muitas vezes nós temos essa ideia: eu vou prestar meu culto a Deus. Não importa se o irmão do lado não está prestando, importa sim. Porque não tem essa ideia de culto individual para Deus. É a igreja, é o corpo de Cristo. Há uma questão de culto individual em relação a nós, nosso dia a dia, prática diária, individualmente, nós vivemos a salvação, o processo da salvação, o processo da espiritualidade. Mas isso aqui, irmãos, é coletivo.
Então, se não estamos aqui com o mesmo intuito, com o mesmo parecer, com o mesmo coração, se a balança não está igual, o nosso culto, no singular, não é um culto verdadeiro. Essa ideia do individualismo, ela se tornou muito presente por causa de diversas questões na sociedade. A gente tem influência aí de pensamentos, filosofias, iluminismo, racionalismo e tudo mais, onde o indivíduo é o centro dele mesmo, o centro da humanidade, o centro de todas as coisas. Mas não é assim na igreja. Nós temos o mesmo Pai, então o culto ele é coletivo. Importa como nós estamos, importa como o corpo está no coletivo como um todo. Por isso é importante agirmos como se fôssemos pessoas e somos filhas do mesmo Pai, filhos do mesmo Pai. Irmãos que se comprometem uns com os outros, não somente que participam do culto aqui e cada um tem sua vida e por aí vai. Vivemos dias hoje, irmãos, que igrejas, se assim eu posso chamar, que não tem nem membresia mais, são participantes, são colaboradores ali dos encontros, cultos que são chamados de reuniões. Todo esse aspecto do testemunho que tem que ser dado tem se perdido, e isso aconteceu lá. Eles estavam preocupados com eles mesmos, com a vida deles, cada um ali. O profeta Ageu vai falar isso bem antes de Malaquias, quando eles estavam reconstruindo o templo ainda. Deus usa o profeta Ageu e fala: olha, vocês estão preocupados só com as suas casas estão todas amadeiradas, enquanto meu templo está em ruínas. Vocês não entendem o valor do culto, vocês estão preocupados com as coisas de vocês. E aqui ele trabalha isso. Então vocês têm o mesmo Pai, têm que se preocupar uns com os outros, viver uns para os outros. Um dos textos que nós usamos muito para falar da ceia do Senhor é 1 Coríntios 11. Lá Paulo ensina a respeito dessa premissa. Quando vamos cear, é todos juntos. Então, se um come mais e o outro não come, um passa fome, então não tem culto. Ele fala, então come em casa, venha balanceado para a igreja, mas preste o culto conjunto. No coletivo, né? No comunitário. Tendes o mesmo Deus. E aqui fala do conceito. Você já viu crente falando assim, não, lá é diferente, né? O Deus lá, eles acreditam diferente, mas é tudo a mesma coisa. Não tem isso, irmãos. Quando eles voltam da Babilônia, há uma distorção do entendimento do que é Deus, ou de quem é Deus e do caráter de Deus. Então, muitos judeus não tinham conhecimento real de quem é Deus. Então, eles formavam na cabeça deles uma ideia de Deus. Ainda bem que isso não tem no nosso meio hoje, né? Essas coisas. As pessoas criam um Deus para si. E aí, na hora de prestar o culto, é óbvio que a crença, ela vai ser determinante daquilo que eu vou fazer na minha ação. Nós hoje fazemos, todas as nossas ações, irmãos, estão vinculadas com aquilo que cremos. Não tem ninguém desprovido de crença. Nem quem fala que não acredita em nada. Ele acredita que não acredita em nada. Ele tem uma crença que nada existe. Todas as suas ações vão estar baseadas nisso. Então, quando as pessoas têm ideias diferentes de Deus e chegam na igreja e vão prestar um culto, que culto é esse, Júlia? É mais uma coxa de retalho, parece uma salada de fruta. Porque pessoas estão prestando cultos a deuses diferentes no mesmo ambiente, achando que é para o mesmo Deus. E ele fala, não, vocês têm o mesmo Deus, é o único. E tendes a mesma aliança. E aqui, quando ele fala de aliança, ele está falando das escrituras, da palavra. Não é uma interpretação pessoal, não é aquilo que eu acho da Bíblia, é aquilo que ela fala. Não é aquilo que eu identifico, que eu não identifico. Essa semana mesmo eu fiquei muito assim triste, porque eu lembro que eu assistia o menininho na época, cantando, né, num programa de auditório na TV aberta, e ele cantava as músicas, era evangélico, cantava as músicas de Deus, um menininho cantava bem, uma voz poderosa, e testemunhava para todo mundo no sábado à tarde assistia aquele programa e via aquele menino cantando. O menino hoje, exatamente, virou menina. E aí desconfigurou toda a Bíblia, e vendo uma entrevista dele, eu falei, vou assistir a entrevista desse sujeito aí. E ele falou, nós não podemos acreditar no Deus que a Bíblia ensina, porque aquele Deus é totalmente misógino. Olha isso.
Ele falando para a pessoa que estava entrevistando ele, o que eu acredito sobre Deus está dentro de mim. O que eu acredito sobre Deus está dentro de mim. Não está na Bíblia. A mesma aliança, meus irmãos. O que nos rege quanto igreja é a palavra. É o que eu acredito que está dentro de mim. Não é o que eu acho, o que eu penso, o que a palavra nos fala. Em relação ao próximo, mas também em relação ao próprio culto. O verdadeiro testemunho, versículo 11. Judá tem sido infiel, uma abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de um deus estrangeiro. Então o culto, como em geral, estava faltando esse testemunho verdadeiro por causa da infidelidade, abominação e profanação, algo que estava acontecendo ali. Eles estavam sendo infiéis, primeiro para com Deus, mas havia uma abominação sendo cometida em Israel. E olha aqui, qual que é essa abominação? Aí Deus vai vincular, irmãos, com o jugo desigual. A profanação, a abominação era o jugo desigual. Judá profanou o santuário do Senhor. De que maneira que Judá profanou o santuário do Senhor? Quando eles se casam com estrangeiros. Por que Deus está falando isso? Porque o povo estava lá, repito, na Babilônia, preso. Não tinha culto lá, não tinha santuário. Mas a Bíblia fala que existe um santuário de Deus, que é um santuário permanente. Quem que é esse santuário? O que é esse santuário permanente? Nós somos o santuário permanente de Deus. E aí ele fala, vocês criaram uma abominação, abominaram, profanaram o santuário do Senhor. O templo, o local? Não, vocês, quando vocês se misturaram. A ideia do jugo desigual, quando Deus proíbe o casamento misto, o casamento com pessoas de outras nações, ali ainda com Moisés no deserto, ali do Egito, na saída do Egito, era para que a lei e os mandamentos do Senhor não fossem corrompidos. Porque Deus falou, no dia em que você der seu filho para casar com alguém estrangeiro, ou pagão, ou de outra nação, o dia que você der sua filha para casar com alguém estrangeiro, pagão, ou de outra nação, eles vão fazer seus filhos servirem aos deuses deles. Eles vão fazer seus filhos servirem aos deuses deles. E foi isso que aconteceu, irmãos. Os judeus foram para a Babilônia, acabaram casando ali com as várias nações que estavam ali também na Babilônia como escravas e passaram a adorar o Deus deles. Lembra como nós vimos no último sermão sobre Daniel, dos jovens ali na fornalha? Eram os únicos judeus ali naquela terra, irmãos? Só haviam uns 3 ali? Haviam muitos judeus, mas todos se dobraram diante de Nabucodonosor. Todos eles não viram problema nenhum em se curvar. Mas aqui Deus coloca isso. O culto começa onde? Nas alianças matrimoniais, na aliança em casa. E isso tem um valor muito grande porque a Bíblia nos ensina que o casamento é a expressão mais próxima e real que nós temos do relacionamento de Cristo com a igreja. O casamento. E o culto a Deus, ele não começa aqui quando o louvor faz o prelúdio, quando alguém faz a abertura do culto. Começa em casa, na maneira como lidamos com as verdades do Evangelho, na maneira como lidamos com os mandamentos do Senhor. Começa em casa. Começa com quem nós decidimos passar a vida toda. Como nós decidimos isso? Ele diz, vocês profanaram o santuário do Senhor, o qual ele ama, ou seja, vocês, o seu coração. Por quê? Se casou com a filha de um deus estrangeiro. Vocês preferiram o deus estrangeiro por causa dessa relação. Crie uma aliança com outros deuses. E aí não tem um testemunho verdadeiro no culto. Mas, devido a isso, ou puxando essa mesma linha, um mau testemunho também se refere em relação ao cônjuge. O mau testemunho em relação ao próximo, ao culto, mas também em relação ao cônjuge, do versículo 14 até o 16. Primeiro, na quebra da aliança matrimonial, 14. Mesmo assim, perguntais, por quê?
porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a esposa que tens desde a juventude, para com a qual foste infiel, embora ela fosse tua companheira e a mulher da tua aliança matrimonial. Ou seja, a mesma coisa. Muitas pessoas acham que a poligamia é algo comum na Bíblia, que Deus aprovava a poligamia, Eduardo. Não existe isso, irmãos. Deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher, singular, e ambos, os dois, se tornarão uma só carne. A poligamia é fruto do pecado. Deus nunca provou isso. Não tem isso na Bíblia. É a cobiça do homem, os seus desejos, é a sua natureza pecaminosa, como vimos na escola bíblica. Mas o que estava acontecendo? Os judeus estavam fazendo o quê? Abandonando as suas esposas ou contraindo outras mulheres, além das suas, que também não eram judias, mas eram estrangeiras. E Deus aqui então fala, não tem culto de verdade, vocês não dão testemunho, porque vocês estão quebrando a aliança matrimonial. Eu sou testemunha. Eu sou testemunha que você tem sido infiel para com aquela que você escolheu desde a juventude. Isso é algo tão sério diante de Deus, irmãos. Tão sério diante de Deus. Nós vamos ter um profeta aqui no Antigo Testamento, Oséias, que Deus vai usar a sua relação matrimonial para expressar a relação dele, Deus, com Israel. Ele vai mandar Oséias casar com uma prostituta para mostrar como que ele, Deus, é como esposo em relação a Israel como esposa. Oséias casa com Gomer, a prostituta, e ele passa uma vida de sofrimento, porque a mulher vivia fugindo dele, como diz aí, né, pulando a cerca. E diversas vezes ele tem que ir atrás, buscar ela tem filhos, a sua prostituição. Na última vez ele teve que comprar ela de um prostíbulo. E ela foi de vontade própria. E Deus falou para ele, você vai comprar e vai reconhecer, tomar o filho dessa prostituição. Era filha, e vai dar o nome. E o nome significava, não meu povo. E aí Deus fala, é esse o significado do nome. Esse filho aí significa não meu povo. Mas por quê? Porque eu faço do não meu povo, meu povo. Ele falou, vai atrás. Mas Deus, por que essa mulher está fugindo? Ah, então, é assim que vocês são comigo. É dessa maneira. Vocês fogem e eu vou atrás. Vocês se prostituem e eu vou atrás. Vocês se maculam todo, eu vou lá e limpo vocês. A relação com o cônjuge, irmãos, isso é muito séria. Diante da Escritura, isso é parte do culto. Então, Deus está tratando essa infidelidade aqui com o povo. A quebra do mandamento divino. Do casamento, unirá o homem a sua mulher e ambos se tornarão uma só carne. A quebra deste mandamento. Deus, então, tem sido testemunha entre a esposa, entre ti e a esposa que tem desde a juventude, que você tem sido infiel, embora ela tenha sido sua companheira. E na atitude egoísta, violenta, baseada na infidelidade, versículo 15 e 16, não foi o Senhor que fez deles um só, eles lhe pertencem em corpo e espírito. E por que um só? Porque ele queria uma descendência santa. Cuidai de vós mesmos, portanto, de que ninguém seja infiel para com sua esposa desde a juventude, pois eu odeio o divórcio, e também odeio aquele que se veste de violência, diz o Senhor Deus de Israel. Portanto, cuidai de vós mesmos, diz o Senhor dos Exércitos, e não sejais infiéis. Então, era algo que contaminava o culto, irmãos. E eu sei que é uma questão muito delicada tratar sobre esse tema, não só do julgo desigual, mas questão matrimonial, e principalmente quando envolve a questão do divórcio, porque hoje nós temos uma sociedade que isso se tornou muito natural e comum. E eu sei que nós temos irmãos, membros aqui que passaram por essa situação. Mas, irmãos, uma coisa é quando nós estamos comprometidos com a verdade, e ainda que algo seja comum na sociedade, isso não torna correto. É comum mentir sobre algumas questões, mas não é correto. Não é correto, muitas vezes nós nos pegamos, irmãos, mentindo porque a gente não quer dizer a verdade. Não, eu não quero falar para a pessoa porque o que está acontecendo, aí eu falo outra coisa e você se sente muito em paz com isso, mas é mentira do mesmo jeito. E nós temos que reconhecer que todo mundo faz isso. Eu faço isso, irmãos. E eu vou confessar aqui para vocês, essa semana aconteceu uma situação assim. Tem algo, né, uma situação que nós estamos passando que nós não queremos abrir, assim, está interno entre nós, uma situação familiar.
E alguém da minha família perguntou, falou, "Ei", eu falei, não, tá tudo bem, não, tá tudo ok, tá se resolvendo, daqui a pouco... E a Valéria falou, não é assim, por que você não falou? Eu falei, eu não quero contar. Nós não falamos que nós não vamos contar, é uma coisa nossa, estamos resolvendo. Ele falou, então, mas você mentiu. E aí, o que eu ia falar para minha esposa? Eu falei, é mentir mesmo. Nós achamos que é natural. Nós justificamos isso, mas isso não torna legal, é pecado do mesmo jeito. É o que nós vemos a sociedade tentando fazer com a questão aí da escolha de gênero, a pessoa que se acha isso ou aquilo. Irmãos, não importa o quanto a pessoa na sua cabeça coloca aquilo como verdade, não é isso que as escrituras falam. Em relação ao divórcio, é a mesma coisa. Existem N razões. Eu sou alguém que até aconselharia uma irmã numa situação extrema a se divorciar num caso de violência, de abuso, de maus tratos. Eu sou o primeiro a dizer, irmã, larga esse traste aí. Mas isso não torna, irmãos, algo legal. Nós temos que entender que essas questões são consequência do pecado e da queda do homem. Então, o que isso quer dizer? Significa que mesmo quando nós temos uma justificativa plausível socialmente falando, isso não deixa de ser pecado. Nós temos que nos colocar diante de Deus e dizer, Senhor, perdoa-me por isso, por ter chegado nisso, por isso ter alcançado essa proporção. Foi uma má escolha, foi uma falta de gerenciamento, foi falta de sabedoria. Senhor, não interessa, mas perdoe-nos por isso, por termos chegado nesse ponto. O que estava acontecendo em Judá, irmãos, era o seguinte: eles estavam abandonando, divorciando, separando, vivendo essa vida dissoluta, não havia mais justificativa. Lembra quando vão indagar Jesus no Novo Testamento, lá no primeiro século, acerca do divórcio? Jesus fala o quê para aqueles fariseus? Não foi assim que Deus fez. Ah, mas Moisés mandou carta de divórcio por causa do quê? Da dureza do coração de vocês. Da dureza do coração de vocês. Não é assim. Não é normal. Não é o correto. Mas existem, às vezes, situações que é inevitável que aquilo aconteça. Eu lembro uma vez, irmãos, não quero abrir aqui uma polêmica sobre esse assunto, vamos estudar isso possivelmente na escola bíblica, mas eu lembro uma vez no seminário, alguém me perguntou a respeito da questão de pena de morte. Eu lembro que na época estavam discutindo sobre isso e tudo mais, e aí eu falei que ele falou, não, eu sou a favor da pena de morte, apesar de entender que no Brasil não funciona. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas eu sou a favor porque a Bíblia é a favor. Se eu for contra a pena de morte, eu sou contra a própria instrução que Deus dá a Adão. Se você pecar, você vai morrer. A pena do pecado é a morte. Eu sou contra Deus. Eu estou negando o sacrifício de Cristo na cruz. Eu sou contra a morte de Cristo. Então, Cristo não poderia ter morrido no meu lugar como pena do pecado. Ele assume uma pena e morreu por essa pena. Lógico que eu sou a favor da pena de morte. Entendendo juridicamente que aqui no Brasil o negócio não se aplica, não funciona. Mas sim, em algumas situações, crimes têm que ser pagados com a própria vida. Ponto, final. Aí a pessoa, não, mas isso está errado. Eu falei, por exemplo, se eu estou numa situação em casa e alguém invade minha casa lá, eu tenho 3 mulheres em casa. Um sujeito invade a casa, eu não penso 2 vezes, Ronald. Porque eu cato que está na minha frente e acabo com a vida do peão. Eu falei desse jeito. E depois eu ajoelho e peço perdão para Deus. Senhor, me perdoe por ter matado esse infeliz. Mas não vou deixar o cara tocar na vida das minhas mulheres. Aí um aluno ficou assim, né? Mas que isso? Você mata e depois pede perdão? Eu falei, é lógico, porque mesmo que eu esteja defendendo legitimamente aquilo que é meu, eu estou pecando do mesmo jeito. Porque tudo isso, irmãos, é consequência do pecado. As pessoas falam, não, quando está na guerra a gente pode matar. Não pode, porque a guerra é consequência do pecado. Tudo é consequência do pecado. Se tudo é consequência do pecado, tudo tem que ser confessado e tudo tem que ser arrependido, ainda que seja legítimo o que estamos fazendo ali naquele contexto. Mas não deixa de ser pecado. O divórcio não deixa de ser pecado só porque mais de 60% dos casais hoje se divorciam. É pecado, irmãos, e devemos entender isso e ensinar os nossos jovens e filhos a isso. Por isso temos que ensiná-los a saber escolherem os seus companheiros para a vida toda, a prezar valores que estão nas Escrituras. E não um corpinho bonito, e não uma vida financeira estável. Não importa.
Lógico que como pais nós queremos que os nossos filhos vivam bem. Mas nós temos que entender, pode viver ralando a vida toda, pode andar de ônibus a vida toda, mas se tiver um esposo, uma esposa que seja fiel ao Senhor, temente a Deus, você está entregando seu filho e sua filha nas melhores condições para uma pessoa que vai ajudá-la a servir a Deus ao longo da sua vida aqui. O culto deles, irmãos, estavam totalmente corrompido e prejudicado por causa da relação conjugal. Olha isso. A relação conjugal determinava o culto daquelas pessoas. O que eles eram em casa, a maneira como eles caminhavam, determinavam aquilo. Em quarto, o mau testemunho em relação a Deus também, versículo 17. Tendes aborrecido o Senhor com vossas palavras e ainda perguntais como temos aborrecido? Quando dizeis que todo aquele que faz o mal passa por bons olhos do Senhor, e que é deste que o Senhor se agrada. E ainda quando perguntais, onde está o Deus da justiça? E aí o profeta fala o seguinte, vocês também estão dando mau testemunho em relação a Deus, porque estão falando que Deus aprova aquilo que Ele não aprova. Tem algo parecido com os nossos dias hoje? As pessoas forçando Deus a aprovar coisas que Ele não aprova. Não, mas é assim, Deus te aceita como você é. É assim, Deus não faz essa acepção. Não, Deus é amor, o amor venceu. Deus vem, hein? Não. Tendes aborrecido o Senhor com as vossas palavras e ainda perguntais como? Quando vocês dizem que todo aquele que faz o mal, Deus aceita. Deus não leva isso em conta. Vocês aborrecem Deus com isso. Com palavras e com conceitos distorcidos. Quando o conceito é distorcido, o culto também é totalmente atingido, irmãos. Totalmente influenciado. Totalmente. Uma vez me perguntaram, pastor, mas isso é fácil dizer, mas e se seu filho, por exemplo, chegar e sua filha chegar e dizer, não, pai, a partir de hoje eu quero ser menino. Tem pais cristãos que estão lidando com isso. Aí a gente vai distorcer a verdade bíblica porque é nosso filho, irmãos. Como que a gente lidaria com isso? Vai acomodar as escrituras porque é nosso filho? Eu disse para aquela pessoa na sala de aula, falei, olha, eu não sei, não posso dizer porque é uma situação hipotética, eu não sei, na hora eu não sei o que aconteceria, mas hoje, aqui, hipoteticamente, lógico, continuei amando meu filho, minha filha, o Senhor nos ama mesmo sendo pecadores, mas de maneira alguma eu vou concordar com essa prática, ou com qualquer outra prática, não me interessa. De maneira alguma. Nós começamos o discipulado no pré-nupcial com o Breno e com a Leide, e a primeira pergunta que nós fizemos, eu e a Valéria, foi, isso é uma premissa nossa. Nós só fazemos discipulado pré-nupcial se ficar bem claro, e com todos que nós fizemos aqui, a Laís e o Lucas e outros jovens também, eu não faço, irmãos, discipulado pré-nupcial e casamento de pessoas, óbvio, que estão em julgo desigual ou que não querem ter filhos. Então a primeira pergunta, Leide, Breno, vocês vão crescer, multiplicar e ser fecundos? Eu não estou falando se fisiologicamente vocês terão condições. A gente tem esterilidade, mas eu estou falando a questão da vontade. Vocês querem ter filhos? Porque, então, não sei, pastor, sabe, hoje é muito difícil. Eu falei, então, desculpa, não posso abençoar aquilo que é contra as escrituras. Vocês estão entendendo, irmãos? Quando a gente distorce conceitos. Não, mas pra quê? Né, enfim, ele vai nascer nesse mundo aqui, o tanto que é melhor não ter. Não! É o princípio do matrimônio, sede fecundos, enchei a terra. Se fisiologicamente não nos é permitido, como em muitos casos das escrituras nós vemos, Sara, nós vemos Ana, enfim, aí é com Deus, mas o desejo em nosso coração, essas mulheres clamavam, Senhor, eu quero. E ainda que não possamos ter filhos biológicos, nós podemos ter filhos adotivos, abençoar crianças, resgatar essas crianças, muitas vezes de situações que nós estamos vendo hoje, pais homoafetivos, adotando essas crianças e depois transformando elas em transgêneros, irmãos. Há mais de 250 crianças eu vi esses dias
que conseguiram no STF, ganharam no processo para terem a mudança de sexo, crianças. Os pais entraram e o STF deu a favor. Porque o pai falou, não, meu filho não é filho, é filha. Essa relação com Deus, com palavras, conceitos distorcidos, não pode, não é assim. Deus aceita, não aceita, irmãos, nós não podemos negociar. É o testemunho. E por último, o mau testemunho também, o verdadeiro culto, se dá em cima do testemunho. E aí Deus termina mostrando a consequência do mau testemunho, versículo 12 e 13. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer isso, seja quem for, e o que traz ofertas ao Senhor dos Exércitos. Não importa se trouxer oferta, ele vai eliminar. Além disso, ainda cobris o altar do Senhor de lágrimas, choro e gemidos, porque ele não olha mais para as ofertas, nem aceita da vossa mão com prazer. Não importa o que aconteça, Deus não vai, irmãos. Ele vai eliminar o culpado e ele vai rejeitar o culto que não deu um testemunho verdadeiro. Então, para terminar, como nós devemos cultuar a Deus, vivendo um verdadeiro testemunho, obedecendo aos mandamentos do Senhor. Em João capítulo 14, versículo 21, diz: aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. É quem obedece aos mandamentos que é amado por Deus. Não é quem se aceita, não é quem pensa, é quem obedece os mandamentos. Olha o que Jesus coloca aqui: quem obedece aos meus mandamentos, esse é quem eu amo. Eu amo só aqueles que me obedecem. Não tem, irmãos, essa ideia nós precisamos conhecer esse Jesus que nós não conhecemos. Porque nós imaginamos esse Jesus muito inclusivo, né? Paz e amor, esse Jesus meio Woodstock, né? Década de 70, aí, meio hippie, uma coisa... Não, irmãos. Ele ama aqueles que obedecem os seus mandamentos. E depois ele continua, eu não coloquei aqui, mas ele vai continuar. Nós vamos ler aqui, aliás. Quem não obedece os meus mandamentos, eu não amo, e o amor do Pai não está nele. Como nós então vamos prestar um verdadeiro culto a Deus? Como devemos cultuar a Deus? Amando o próximo, irmãos. Amando o próximo. Versículo 10. Não temos todos o mesmo Pai, não fomos criados pelo mesmo Deus, por que então somos infiéis uns aos outros, quebrando a aliança de nossos pais? Sabe o que nós vemos ali em Atos 2, que a gente fica muito impressionado e todo mundo vive essa utopia de querer voltar, Fabinho, para aquele convívio da igreja primitiva? O que nós vemos ali é Deus trazendo um avivamento em cima de uma situação onde aquelas pessoas, através do Espírito Santo, entenderam que elas tinham que viver. Ali eram judeus, irmãos. Judeus que compreenderam a palavra que Pedro prega, e a palavra que ele prega é o Antigo Testamento. O Novo nem tinha sido escrito ainda. Ele fala acerca do Messias, ele cita os profetas, cita os salmistas e fala da obra do Messias. Aqueles irmãos judeus entendem o judaísmo correto, que não era cristianismo ainda, esse nome só é dado um século depois. Eles entendem, então é isso que devemos viver. Pedro fala, essa é a promessa para vocês, essa é a promessa para os vossos filhos. E quando eles entendem isso, então, nós vemos essa expressão aqui, o culto se torna verdadeiro porque eles amam uns aos outros. E amar uns aos outros é isso, não há distinção entre nós, irmãos, quer seja de classe, quer seja de formação, instrução acadêmica, não interessa de cor, enfim, não tem, nós somos todos irmãos, nós amamos uns aos outros. 1 João 4, do 7 ao 12, 20 e 21. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor de Deus para conosco manifestou-se no fato de Deus ter enviado seu Filho unigênito ao mundo, para que vivamos por meio dele. Nisto está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou, e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado.
Sabe qual é a maneira do mundo enxergar Deus em nós? Amando-nos uns aos outros. Ninguém viu a Deus, mas como Deus é visto? Quando nos amamos. Ele é aperfeiçoado em nós. Como devemos, então, prestar um culto a Deus? Como prestar um culto verdadeiro a Deus? Amando-nos uns aos outros. Por isso que a comunhão, irmãos, ela é algo muito sério. Nós prezamos muito pela comunhão. Nós não estamos aqui num clube social, irmãos, nos encontrando uma vez por semana, batendo cartão aqui. Não, nós temos que gerar uma comunhão. E uma comunhão que seja extra-templo. Não pode ser uma comunhão restrita somente ao domingo que nós estamos aqui. Nós temos, diante de todos os nossos desafios hoje, dificuldades, e diante de toda a loucura que é a nossa vida, nós temos que ter comunhão fora daqui. Sermos um corpo em todo aqui. Jesus amou. Ele amou, irmãos. 1 João 5,2, assim sabemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Como que nós vamos amar, então, os nossos irmãos, pastor? Eu tenho que amar? Tem como? Ame a Deus e guarde os mandamentos do Senhor. Você vai estar amando o próximo. Segundo, irmãos, como prestar um culto a Deus verdadeiro? Eu tenho que amar o próximo, com isso eu tenho que amar o próximo mais próximo. Isso, seu cônjuge. Versículo 14. Mesmo assim perguntais por quê? Porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a esposa que tem desde a juventude, para com a qual foste infiel, embora ela fosse tua companheira e a mulher da tua aliança matrimonial. Se temos que amar o próximo, qual é o nosso próximo mais próximo? É quem está em casa conosco. É o nosso cônjuge. Quem não tem cônjuge é seu pai, é sua mãe, ou é seu filho, é quem está mais próximo de você, é quem está ali junto. E nós vemos lá em Efésios capítulo 5, versículo 22 ao 28, eu não vou ler, mas conhecemos bem esse texto, onde Paulo faz essa analogia do relacionamento de Cristo com a igreja, com o relacionamento entre marido e esposa, onde ele demonstra que a base da relação matrimonial está na relação de Cristo com a igreja. Que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, que a esposa tem que estar debaixo da missão do marido, como a igreja está debaixo da missão de Cristo. Isso é a palavra submissa, o sub debaixo da missão. O marido tem uma missão, Cristo tem uma missão, resgatar a igreja, se entregar por ela. A igreja tem que deixar-se, entre aspas, que o noivo cumpra a sua missão. A esposa tem que deixar o marido cumprir a missão dele, que é viver para ela, se entregar por ela, se sacrificar por ela, morrer por ela se for necessário. Mas vivemos em dias hoje que as esposas não se ajudam o marido a cumprir a sua missão, ao contrário, fazem a missão por ele. E aí a gente vê daí essa classe de homens bananas que vive hoje, o cara é pai de pet, né? Vive com coque amarradinho aqui, faz sobrancelha, né? Pinta a unha e por aí vai. Não é o cara que vive a missão. Isso aí, irmão. Você tá no meu radar, viu? Mas amar como Cristo amou, irmãos. Como nós vamos prestar um culto a Deus? Você acha que não tem nada a ver isso? Tem a ver. Amando o próximo mais próximo, cumprindo a nossa missão. Cumprindo a nossa missão. Isso é algo muito interessante nos dias que nós estamos vivendo. Não existe culto a Deus, irmão, se nós não ensinarmos essa premissa aos nossos jovens. O casamento é um mandamento que antecede a lei. É o primeiro mandamento que Deus estabelece. Quando Ele cria o homem e a mulher, Ele criou os dois. Depois que Ele criou os dois, Ele deu esse mandamento aos dois. É o primeiro, antecede a lei, antecede tudo. Antecede o próprio culto. Quando nós ensinamos nossos filhos, nossos jovens que casar tem que ficar em segundo plano, primeiro é dinheiro, formação e tudo mais, nós não estamos cultuando a Deus. A formação é óbvio que tem que ter, irmãos, uma boa profissão, uma boa... Mas o casamento não é isso, não está baseado nisso.
Terceiro, amando a Deus. Como vamos prestar um culto a Deus? Amando a Deus, versículo 17. Tendes aborrecido o Senhor com vossas palavras e ainda perguntais como temos aborrecido? Ele amou. 1 João 5,3, porque o amor de Deus está nisso, em guardarmos seus mandamentos não são um peso. Deus nos amou, como nós lemos, Ele nos amou ao ponto de dar o seu Filho. Como, pastor, vamos prestar um culto a Deus com um verdadeiro testemunho? Amando a Deus. E como amamos a Deus? Guardando seus mandamentos. E eles não são um peso. Ah, não, mas isso aqui não dá para cumprir. Então não amamos a Deus. Então não amamos a Deus. Quarto e último. Como prestar um culto verdadeiro a Deus? Terceiro, amando a Ele. Mas o quarto, e é onde amarra tudo, é somente se Ele nos amou primeiro, irmãos. Ninguém vai conseguir prestar um culto a Deus se Deus não o amar primeiro. Se Deus não o chamar primeiro. 1 João capítulo 4, 16 e 19, conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos neste amor. Deus é amor. Quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Foi Ele que nos amou primeiro. Ele que deu o testemunho primeiro. Ele é o testemunho fiel e verdadeiro, é isso que a palavra fala. Ele é o fiel e verdadeiro, está lá em Apocalipse. Ele é o testemunho, é nele que temos que olhar, é para Ele que temos que recorrer. É Ele o nosso exemplo, não é nada fora. Não são experiências pessoais, experiências de X, não é o que a sociedade está falando, é o Senhor o nosso testemunho. Ele é o verdadeiro. E o nosso culto, irmãos, só será um culto segundo Deus, se for um culto que tenha um testemunho verdadeiro na nossa vida, em todas as nossas áreas. Se coloque em pé no seu lugar. Vamos orar. Nós estamos aqui essa manhã, estamos diante da mesa que testemunha esse amor. Diante da mesa que testemunha esse amor incondicional, esse amor verdadeiro. Mas como tem sido o meu e o seu testemunho, como nós temos nos colocado diante do Senhor. Vamos orar neste momento. Vamos pedir que o Senhor purifique as nossas vidas, as nossas relações conjugais, matrimoniais, os nossos pensamentos, as nossas palavras. Não nos deixe distorcer os mandamentos do Senhor. Que possamos dar um testemunho real e verdadeiro, irmãos. Que isso é o verdadeiro culto a Deus. Senhor, obrigado. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por falar aos nossos corações esta manhã. Obrigado porque temos as sagradas escrituras, as sagradas letras que podem nos fazer sábio para a salvação. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigado, Senhor, mas perdoa-nos, perdoa-me, Senhor, pelas falhas, pelos pecados, pelo mau testemunho. Ah, Senhor, precisamos de Ti a cada instante e momento. Precisamos do Senhor para nos ajudar a testemunharmos fielmente do Senhor, a vivermos uma vida de um testemunho verdadeiro, para que assim o nosso culto seja segundo o Senhor. Que o Senhor possa encontrar a sinceridade em nossos corações e em nosso testemunho, para a glória do Seu nome. Amém.